Ai, ai. Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo com Lucas Piv e Ramírez Cirilo. Muitas pessoas falaram do meu nome, porque quem me conhece pessoalmente me conhece como Lucas Piv. E eu falo Piv quando eu me apresento para as pessoas. Você acha que isso é muito cuzão? Não, acho que não. Eu não sei por que isso. Eu não sei porquê, mas eu fico pensando que o meu nome faz mais sentido os dois E's pronunciando I. Ah, sim. Do que E. Porque são dois E's. Quando tem dois E's numa língua, por exemplo, americana, você pronuncia como I. Sim, mas eu acho que na língua americana, exclusivamente, né? Então, mas eu sou americano. Você é americano? Eu nunca te falei. Não, você mas eu venho de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá. Mas você tinha uma história que seu nome era tipo polonês. Meu nome é polonês. Então. Eu nasci em todos os lugares. Mas tem certeza que na Polônia... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gritando Baixo Podcast. Muito obrigado por estar aqui ouvindo essa loucura que a gente está criando. Nós estamos no começo, nós estamos aprendendo a fazer isso. Nós estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts e algum outro aí, provavelmente. Todos que a os gente outros. não sabe. Se já copiaram nosso show e colocaram num site russo. Isso. Kleistiev. Isso, a gente está no site kleistiev.ru. Então, se você quiser acessar a gente por lá e ver legendas em russo, a gente também tá lá. Isso. No episódio passado, a gente teve um problema sério, né? Aconteceu algo muito engraçado. A gente correndo por minutos e a gente teve um problema muito sério de... e aí, a gente deixa isso ou não? Então, ficou como ficou, você viu como ficou. Ou você não viu como ficou, você simplesmente ouviu. Mas a gente quer saber se você que tá ouvindo ou que tá assistindo... acha engraçado ver a gente dando risada. Porque isso é um problema pra gente. Esse é um problema. A gente tem que sempre cortar muita coisa, né? Porque a gente ri muito. O difícil do que a gente ri é que a gente não se recompõe facilmente. Não, é muito difícil. A gente passa muito tempo rindo da mesma coisa. É muito difícil, é muito complicado. E a piada que o Ramírez fez no episódio passado foi impossível. Então, assim, foi uma das coisas mais engraçadas que a gente já passou. Exato, eu acho também. Então, imaginar a situação. Por isso eu fico feliz, eu espero que quem tenha ouvido também tenha gostado, mas nós tocamos num assunto no episódio passado que a gente gostaria de falar um pouco mais. Isso, a gente gostaria de voltar um pouco, porque a gente sabe que a gente tinha um assunto principal que era a viagem no tempo, e a gente acabou entrando acidentalmente, quase que acidentalmente, no coronavírus, e é o tipo de coisa que a gente tá passando agora, a gente precisa falar sobre ele, e a gente achou que é importante que a gente... traga informações, né? Traga informações, com certeza. Aqui é onde você vai ficar sabendo cura, prevenções, e assim, como prevenir que você coma um morcego. Vou começar já falando desse assunto, pode ser? Pode começar. Porque uma das coisas que as pessoas falam é que... eu li isso na Super Interessante. Tá. Que a gente passou a acreditar que esse negócio do corona ter nascido do morcego é uma mentira. É uma mentira? É uma mentira. O que é verdade? Esse é o problema. Então, mas só que assim... não existe mais verdade. O que acontece? O morcego... as pessoas comem morcego lá mesmo. Comem. Né? Claro, na sopa, normal. Refogado, sim, e de cozido, várias outras assado. formas. Assado. Eles comem coisas muito piores que morcego, como barata. Enfim. Voando. Quem voando? A barata As pessoas voando pegam o morcego e comem. Entendi. China, o pessoal é meio peculiar mesmo. O pessoal da China tem cultura diferente, né? A gente não sabe como é que não funciona adianta aqui. a gente lutar contra isso. Não adianta. Mas o que acontece é assim, o morcego ele tem 96% dos genes do coronavírus. Então as pessoas passaram a acreditar que, o morcego pode ter de fato originado o coronavírus. Tá. Só que tem um outro animal que tem mais chances de ter passado o coronavírus para as pessoas do que o morcego. E esse animal se chama pangolim. Juro pra você, ele tem 99% dos genes do coronavírus. E ele é o animal mais traficado do mundo. Então, por mais que o epicentro da infecção tenha sido lá em Wuhan, talvez tenha sido um turista que estivesse lá. Entendi. Lambendo chineses no centro de animais vivos. Entendi. Entendeu? Pode ter sido uma coisa que não esteja necessariamente a forma... o que o bicho... o bicho que o chinês comeu
e sim que o bicho, coincidentemente, estava em Wuhan. Entendeu? Entendeu? Quando aconteceu. E às vezes nem precisava ser na China. Podia ter começado em qualquer outro lugar. Poderia ter começado na Suíça. Desde que tivesse um pangolim e alguém disposto a lamber aquele pangolim pra que ele de fato... O que pra mim, desculpa falar, mas pra mim parece um instrumento musical, um pangolim. Mano... Vamos combinar que um pangolim é um instrumento de cordas menor que um ukulele. É isso, e ele vai estar aqui na tela, inclusive. Eu achei que isso fosse um cavaco. Não, porque o cavaco tem o mesmo tamanho de um ukulele. Então, um pangolim... Mano, é engraçado Um você pangolim falar... não é um animal e não foi um pangolim que passou coronavírus, amigos. Pangolim é um instrumento. E digo mais, essa notícia que você leu nessa revista não é nada interessante. Mas, sério, quando a gente fala de pangolim, eu penso em qualquer coisa menos um animal. Eu poderia pensar num instrumento reprodutor masculino. Isso. Tipo, meu pangolim. Quando você é pequeno, quando você é criança. Mas se a gente... Eu fiz pupu, pangolim. Limpo pangolim, recheado de merda. Se você é uma criança espanhola. Exato. Ou qualquer criança que não sabe. Recheado de merda. O que é isso? Isso é português aqui, Não é, em nenhum lugar. Não, mas entenda bem. Quando você usa fralda, é difícil ver crianças que falam e usam fralda ao mesmo tempo ou não? Não, existem crianças que têm... Que tem uma certa idade que usa fralda e fala. Por exemplo, idosos. Falando de criança, a gente vê que, por exemplo, se a criança fez cocô na fralda, a tendência do cocô é que ele, de fato, se espalhe e recheie o pangolim de merda. Tá, não, faz Então, todo sentido. Eu não vou tirar nada disso. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Vamos Exato. deixar assim. Pode ser. Pangolim pode ser o órgão reprodutor masculino. E pode ser um instrumento. Pode ser um instrumento quando a gente musical. fala de instrumento, eu penso num instrumento tipo um pandeiro pequeno. Sério? Um pangolim. Sabe por quê? É porque existe um instrumento que chama bandolim. Que é um banjo menorzinho, que tem uma caixa acústica menorzinha atrás. E aí, você entende? Você linka Aí eu linko os dois automaticamente na minha cabeça. Faz mais sentido. Mas pode ser uma harpa. Ou pode ser aquele outro instrumento que eu e você um dia inventamos o nome. Que eu não lembro até agora. Que eu não lembro o nome até agora, mas ele é tão engraçado. E o som que ele reproduz é muito engraçado também. Que você faz muito bem, faz aí. Eu não lembro. O som era mais ou menos assim, ó. Entendi. Eu achei que esse som era uma buzina de navio. Não. Mas isso prova que você tem mais referência de instrumento e eu tenho mais referência de rola. Né? Então, muito provavelmente... Você automaticamente pensou no nome de instrumento e automaticamente pensou no órgão. Ou você usa fraldas até hoje e ninguém sabe. Pois é, exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não. E quando você faz cocô... Eu prefiro não declarar isso aqui em podcast. Tudo bem. Pode ser que eu, de fato, esteja usando uma fralda agora. Tá bom. É porque a gente caga de rir aqui, Ramirez. Enfim, voltando ao assunto coronavírus, isso aconteceu e as chances desse animal ter distribuído aí o vírus e tudo mais são maiores do que o do morcego. Pode ser que tudo isso seja uma baboseira gigante? Pode ser que sim. Pode ser que nada disso tenha acontecido e o coronavírus é só um grande plano do governo chinês. Isso. Você sabia que estão falando isso? Pois é. Eu sei que estão falando isso. Exatamente. Me fala... Primeiro, o que você sabe? Eu acredito nisso. Num plano do governo chinês. Eu acredito no plano do governo chinês. Eu sou hacker. Então, assim, alguns documentos que eu já vi provam que eles plantaram uma cobaia num mercado chinês, fizeram ele comer um morcego estragado e agora ele contraiu e tá passando pra todo mundo. Entendi. Eu acredito nessa hipótese. Pra mim não é uma hipótese, é uma verdade absoluta. E é assim que a gente vai continuar vivendo. Fique em casa, salve vidas. Mano, mas o negócio do... Tem gente que acredita de verdade nisso? Sim, tem gente que acredita de verdade nisso. Mas sabe qual é o problema? Sabe? Tem um problema muito sério aí. Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico tomando muita vacina que as pessoas falam pra mim tomar. Então, assim, vamos colocar de ano em ano, pra ser justo. De ano em ano, vem alguém do governinho ali, fala pra você, você precisa tomar essa vacina contra a gripe. Toma aí. E as pessoas tomam. E tá tudo certo. Pelo fato de eu não ficar doente nunca, se eu fico doente é tipo uma vez a 5 anos. Você nunca me viu doente, provavelmente. Nunca me viu doente. Eu te vi com uma perna menor que a outra, mas não doente. Você me viu com uma perna menor que a outra, mas não me viu doente. Exato. O que isso prova? Que andar de skate diminui um pouco a perna. E que o coronavírus foi criado pelo governo chinês. Mas voltando. Pelo fato de eu nunca ter ficado doente, eu nunca julguei absolutamente necessário eu tomar todas essas vacinas que ficam criando pra eu tomar.
Exatamente, mas nem por isso você desacredita de vacina. Então... Você desacredita? Porque eu acho que existem muitas... Eu acredito em placebo, esse é o problema. Você acredita em placebo? Eu não só acredito, é verdade. É verdade, sim, exato. Você sabe que é verdade? Eu sei. Ah, tá, é que você me perguntou por força Não, é porque... da inércia. Isso, não, é porque assim, pareceu que você tá comparando vacina a placebo. E você tá? Eu tô, essa é a comparação que eu fiz. Mas por quê? Eles são tão diferentes. Como? Porque assim, a vacina... Mas o placebo, ele também é uma questão ideológica. Como assim? É uma questão... Não é só uma questão de... placebo é uma coisa específica. Placebo é tudo que você faz a pessoa acreditar que vai fazer ela melhorar, quando na verdade é um açúcar. Uhum. E quem melhora é a própria pessoa com a mente dela, com a cabeça dela. Isso, sim. Eu entendo isso como placebo, beleza. Que tem a ver com a ideologia e com o que você serve a uma pessoa que tá doente ali. Exato. Só que, por exemplo, o caso da vacina, por exemplo, e eu acho que até de algumas outras medicações, eu acho que não são bem o caso de placebo, entendeu? Entendi. E o porquê que eu penso isso? Porque assim, eu acho que existe uma diferença entre o seu corpo tá precisando, de fato, de alguma ajuda externa, que seria um remédio ou uma vacina ou algo do tipo, Uhum. e algo que você sabe que o seu corpo é total capaz de curar sozinho. Certo. Que aí, no caso, seria o placebo. Inclusive, eu sei que o placebo ele é muito usado em casos que a pessoa, tipo, de fato, ela não precisa tomar mais nenhuma medicação e que você faz ela acreditar que ela tá tomando e que ela tá se sentindo melhor. E o meu avô faz isso. Certo. Entendeu? Então, Ele acredita que ele tá tomando uma medicação. Ele acredita que sim, porque assim... E ele não tá. Não. Tipo, é um remedinho de maisena, sei lá, entendeu? Sim, entendi. Porque você fala, você não tem nada, você pode ficar assim e tal. Eu não acho que o placebo tenha o mesmo peso de uma vacina e de uma medicação. Eu acho que eles têm um uso medicinal que é muito, muito importante. Uhum. Só que eu acho que tem funções diferentes de uma medicação ou de uma vacina. Eu também não tomo vacina. Faz muito tempo que eu não tomo vacina. Uhum. E... Mas você já tomou? Já tomei. Eu nunca tomei nenhuma. Nenhuma vacina. Nenhuma. Nem a de 15 anos. Não, nem a não, do tétano. não. Essas, tipo, 1990 sim, porque a gente não tinha informação nenhuma, Sim. né? Mas em 1990. Eu nasci em 90. Mas hoje em dia, na minha vida adulta, nenhuma dessas vacinas que teve pra tomar por aí, eu tomei. Entendi. É possível que ano que vem eu descubra que eu tenho sarampo eterno? Pode ser que sim. É possível que eu descubra que meu corpo tá deteriorando de dentro pra fora? Mas a gente só vai saber ano que vem. Exatamente. Só que o problema é que a cada ano que eu vivo é mais um ano que eu tô vivendo. E a cada ano que eu vivi, quer dizer que eu saí de mais um ano da minha vida. Isso? É isso? Não é isso? Basicamente. Ou seja, a cada ano eu sei que eu não tô morrendo. Tá tudo bem até agora. Tá tudo bem, exatamente. Eu sou muito saudável. E eu nem tomo refrigerante. Sim, eu acho que isso é fundamental pra que você consiga desenvolver um sistema imunológico forte. Claro. Então... E outra, eu comi muita formiga. Vamos abrir um parênteses. Eu também comi muita formiga. Exato, pra que vacina? Exatamente. A formiga já passou em todos os lugares, Ramires. Você já percebeu que formiga é o animal mais sujo, mais baixo que existe na Terra? E ele é o mais incrível. É, o mais incrível. Mas assim, você pensa, eu tenho nojo de barata. Eu tenho nojo de tal coisa, não sei o que lá. Uhum. Meu, formiga, ela anda sobre qualquer superfície. Ela pode ter passado na merda e você meteu o dedo nela e comeu. Falou, é bom pros olhos. Exatamente. E ela tava na bosta. Era essa a minha alegação. Quando eu era menor, eu tava na escolinha, no pré, e ao invés de olhar pra professora explicando alguma coisa sobre, sei lá, elefantes, eu tava comendo formiga no fundo da minha sala com meu amigo Ícaro. Mas você levava? Você levava tipo um formigueiro de lanche? O que você fazia? Eu levava formiga na lancheira. Entendi. Minha mãe fazia suco de formiga pra mim todos os dias e pão com pasta de formiga. Entendi. E era isso. E no recreio era um problema. E no recreio eu roubava o lanche de outras pessoas pra comer. Entendi. Porque... Nossa, que sala formiguenta, né? Era uma sala muito formiguenta e eu comia... Mas eu comia de verdade. Não, eu também comia. Eu comia de verdade. Eu comia formiga. Talvez seja por isso que eu sou meio... Olha, aconteceu alguma coisa no seu celular ali. Pode falar. E eu comia bastante formiga também. Mas assim, eu entendo que eu tenho um sistema imunológico relativamente bom. Só que assim, essa fase do coronavírus, eu tô preocupado com ela. Eu tô falando a verdade. Eu também tô. Até porque essa semana saiu um aviso de que na nossa cidade aqui, no ABC Paulista, teve o primeiro caso, né, de coronavírus. Então, assim, tá aqui do lado o negócio. Não, e já teve mais, né? E uma coisa que... O que assusta no corona, só pra gente
Tá todo mundo na mesma página? O problema do corona não é só os sintomas, não é você ter que tratar ele, porque você vai tratar e a gente, seres humanos saudáveis, a gente vai ficar bem. Sim. Porque os sintomas são muito similares ao de uma gripe. Não é exatamente igual, mas eles são similares. Uhum. O problema é a velocidade com a qual ele se espalha. Então ele passa muito, muito rapidamente. Uhum. E as pessoas não sabem como lidar necessariamente com ele. E pessoas que têm problemas respiratórios ou que são muito velhinhas acabam sofrendo um pouco mais, porque a taxa de mortalidade é um pouco maior para essas pessoas. Sim. Então, esse é o problema real do coronavírus, né? Só que o que tem assustado é que, assim, quando a gente via falar sobre isso lá no começo do ano, em janeiro, a gente via que tava em Wuhan, tava acontecendo lá, e tudo era uma piada. Muito, entendeu? Parecia que era, tipo, a gente tava brincando com o assunto, falando, nossa, não sei o que lá, coronavírus, pandemia, pá. De repente, mano, eu dormi, acordei e tá aqui. E tá aqui do Tá aqui meu do meu lado. no Beneficência Portuguesa, aqui tem gente contaminada e tudo mais. E sabe o que é muito louco? Talvez de 5 em 5 anos nós vemos a humanidade inteira falando sobre um assunto só. Não é bizarro isso? Eu acho que futuramente, lógico que vai ter muita coisa que vai acontecer com a gente ainda. Mas... Sim, mas tem um padrão. É sempre tragédia ou é sempre alguma coisa que tem a possibilidade de matar todo mundo. Ou quando o Michael Jackson morre. Você vê só? Não é? Exatamente. Então eu fico pensando assim, poxa, só quando tem tragédia a gente é capaz de se comunicar o mundo inteiro. Eu tô com dúvida. O Michael Jackson morre de 5 em 5 anos. O Michael Jackson morre de... Não, o Michael Jackson morreu um dia. Ah, entendi. Eu achei que você É capaz. E muito provavelmente porque ele não tomou essas vacinas que o governo divulgou. Entendi. Ou o Michael Jackson era um morcego, alguém comeu ele e tá espalhando pra todo mundo. Entendi. Mas isso é só um porém aí, não é muito importante. Entendi. É que do jeito o mais importante é que de 5 em 5 anos as pessoas falam sobre um assunto só no mundo inteiro. Entendi. Isso é doido, né? Isso é maluco. Então, eu fico pensando que a humanidade é muito egoísta no final das contas. Porque sobre paz, ninguém quer falar. Isso é verdade. Quando é paz tem que ser acordo. Quando é corona é tipo, não, faz isso. Sim, sim. Não é? Sempre isso é assim? Isso é verdade. E tem também o fator de que, assim, às vezes as pessoas se aproveitam desses assuntos que são mais trágicos e que deixam as pessoas mais preocupadas e fazem um puta de um estardalhaço. Um puta de um estardalhaço. Pra falar sobre isso, porque eles sabem que a atenção das pessoas estão presas de uma forma diferente. A diferença é falar, gente, estamos em paz, não tá acontecendo nada de errado. Nossa. Então eu falar, nossa, que maravilha. Eu vou viver minha vida e não vou nem assistir TV. Porque eu não preciso. Agora, enquanto você tá falando de tragédia, enquanto você tá pegando a pessoa pela... Como é que fala? Colarinho. Lapela, colarinho. Pela colarinha. Camiseta, colarinho. Você tá pegando a pessoa pela pessoa falando assim, sobrancelha, o mundo tá acabando. Chicote. Já era. Colarinho. Meu irmão. Chacoalhão. Acabou. Cabalhão. Tá Chacoalho. corona. Colarinho. Quando você faz isso. Quando eu faço isso? Não. quando a mídia faz isso. Tá. É muito mais fácil você ganhar audiência, vender mais, entendeu? Então, assim, os apelos são muito diferentes. Eu acho que, assim, o coronavírus é uma coisa que eu tô preocupado, porque tá infectando geral. Eu vi uma notícia... Esse é outro problema que a gente pode comentar, mas eu vi uma notícia esses dias que mesmo as pessoas que foram curadas, você viu isso? Não. Mesmo quem foi curado vai ter problema de pulmão a vida inteira e vai ter asfixia se a pulsação dela, se ela tiver com uma frequência cardíaca elevada por algum tempo. Tipo, você dá uma corridinha daqui até o bar, ou você dá uma corrida daqui até o ponto de ônibus que você viu que seu ônibus chegou, você tem uma asfixia e morre depois que você foi curado pelo corona. Mas todo mundo... Tem um caso de um cara que conseguiu se curar do coronavírus, provavelmente o cara que mordeu o morcego, sei lá. Que é muito novo ainda. Sim. Tem só 3 meses. Aliás, tem quanto tempo esse negócio? Uns 3 meses só, não é? Tem, sim. Tá bom. 3, 4 meses. Por aí. E aí essa pessoa tem esse problema, então... Beleza, fecha aí. Outro problema é no que acreditar. No que dá pra acreditar? A gente vai acreditar só no que os jornais falam? Só no que as emissoras falam? Só no que as plataformas de notícia falam? Porque as pessoas são malucas na internet. Sim. Todo mundo compartilha literalmente o que quiser. Sim. Eu posso criar uma imagem falando, o coronavírus também é transmissível se você compartilhar mensagem de texto pra todo mundo dos seus contatos. E vai ter sobre um o seu aniversário que vai acreditar nesse tipo de coisa. E não vai mais compartilhar nenhuma mensagem de texto e a gente nunca mais vai receber bom dia da nossa avó em lista de transmissão no WhatsApp. Exatamente. É o tipo de coisa que pode acontecer. Eu quero não receber mais gif da minha avó de bom dia
Quero. Mas eu sou capaz de falar pra ela que é isso que tá dando coronavírus pras pessoas? Fica aí na sua cabeça. Mas uma coisa que eu acho que... Isso é o problema. A gente tem um problema que é grave, que é sério. Eu só fiquei impressionado o quanto isso foi maluco pra você não falar nada. Eu só aceitei. Você só aceitou, Eu né? só falei, tá bom. Eu acho que eu entendi seu ponto. Porque é exatamente o que eu vou complementar agora. Que eu acho que a gente tem um problema que é sério, que é real. E tem gente se aproveitando desse assunto pra ser relevante de alguma forma. Seja lá espalhando notícias falsas, seja lá Sim. falando de coisas que não tem o menor sentido, falando que é um plano da Índia, da China, de governo. Da Pode Índia ser- também? Não, da Índia não, só da China. Ah, tá bom. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que de fato seja um plano de governo, mas assim, agora não é hora de pensar nisso, né? Agora é hora só de Agora ficar é em hora casa. de cuidar de quem morre por causa Exatamente, disso, né? exatamente. Então, Esse é um problema essa real. é uma merda, né? Esse é o problema real. E no episódio passado eu falei pandemônia, Aham. porque de alguma forma eu tava pensando numa outra palavra na minha cabeça, e o certo é pandemia, então peço desculpas aí pelo erro, pelo vacilo, mas a gente pode falar sobre o que é uma pandemia. O que é uma pandemia? Então, me fala aí, você que sabia a palavra certa. Eu sei que a palavra certa é pandemia, mas... Não Assim, sabe o significado eu da não palavra sei, eu não pandemia. saberia, por exemplo, chegar e declarar uma pandemia. Tipo, chega no meio de uma praça e fala assim, pandemia! Isso, eu não sei, eu não saberia fazer isso. O que as pessoas fariam se alguém fizesse isso? É que assim, eu acho que pra Ninguém que... sabe o significado de pandemia. Ninguém sabe. E tu não fala assim, o que necessariamente? De quê? Primeiro, do que é essa pandemia? Isso. Se você chegasse numa praça e gritasse zumbi, as pessoas Saberiam o que é. provavelmente saberiam o que é e teriam uma reação. Mas se você chegar numa praça e falar pandemia, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, porque ninguém sabe do que é. É. Entendeu? Então, acho que se a gente pensa o que é uma pandemia, eu não saberia falar assim, olha, a pandemia é um negócio que é assim, assim, assim. Então, se eu fosse falar por Nas suas palavras. contextualidade, Isso. eu diria que pandemia é basicamente uma doença ou Um contágio. não, calma, uma bactéria ou uma infecção, um contágio. Uhum. Você falou bem, eu acho que eu tava, né? Um contágio fora do controle. Fora do controle. Exato. Então, Isso. eu definiria contágio sem controle Sim. pra pandemia. E não tem um problema muito sério quando você ouve a palavra pandemia? Você não fica com medo? Ah, sim, porque Dá medo, não você dá? nem sabe o que é. Eu nem sei o que é. Então, E como ela você tá não- chegando do meu lado. Exatamente, tá. Eu não tá posso aí. mais sair na rua. Eu também não. Quer dizer, eu meio que tô saindo, mas eu não deveria. Como que a gente faz agora? A gente compra máscara? Não, a gente só fica em casa, se higieniza e evita. Só pra deixar claro, a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 16 de março. Então, Isso. seja lá quando esse episódio sair, já aconteceram coisas que a gente não sabe. Sim, Por exemplo, alguma pessoa chegar numa praça e falar pandemia. pode ser que tenha acontecido. Pode ser que tenha acontecido e a gente não sabe, mas... outra coisa, pode ter já acabado o coronavírus quando esse Pode. episódio sair. Pode. Improvável, mas pode. Improvável, mas pode. Sim. Sabe o que eu ouvi dizer? Que Sim. em 4 meses isso vai acabar. Eu ouvi dizer que em 4 meses vai alcançar seu pico. Foi isso que eu ouvi e eu falei errado. Muito provavelmente. Em 4 meses o pico vai chegar em até 45 mil pessoas infectadas no Brasil. No Brasil, Isso. olha aí. Mas isso é 0,02% da população. Isso é uma pandemia? Olha, eu acho que sim, porque ninguém tá controlando, né? Ninguém sabe nem o que é. Exatamente. Mas assim, a gente tem que brincar com esse assunto porque a vida é aquilo, né? É. É aquilo lá que a gente fala, É aquilo lá que a gente fala. né? O que é que a gente fala? Que todo ET só vem pra Terra pra passar vergonha e tomar paulada. Essa é uma das coisas. E também tem a outra que é a vida É Fica uma lição aí. Só. também. Mas a vida é sobre... É 90%... Não, é Pegar as pessoas 10%. pelo colarinho e explicar o que é pandemia. A vida é 10% sobre as coisas que acontecem com você. E 90% sobre como você reage a isso. Isso. Todas as Esse coisas, negócio. outras coisas que Então, reagem se a gente isso. tem 10% aí, que é esse problemaço do coronavírus acontecendo com a gente, se a gente ficar reagindo de forma ruim, fazendo o terror que a mídia já está fazendo, qual que é o propósito? A gente está aqui pra brincar com esse assunto, pra falar sobre isso e trazer informação para as pessoas que estão desinformadas. Então, se você está com medo do coronavírus, você tá certo.
É uma coisa Você tá assustadora certo, mesmo. é uma coisa assustadora. Realmente, não saia muito pra rua. Evite ficar tocando as pessoas, se Evita aproximando tocar das nas pessoas. Evita respirar o mesmo ar que as pessoas. Exatamente, O que é fica muito na difícil. sua casa. Fica na sua casa. Não. Cuide dos seus avós, cuide dos seus pais. Evite que pessoas mais velhas peguem isso. Não fica lambendo o mastro do metrô. Você nunca vai conseguir nada com isso. Não, pelo menos uma em cada 10 vezes que eu pego o metrô, eu vejo uma pessoa lambendo os mastros do metrô. Exatamente. E eu sei o que é mastro? Provavelmente não. Mas Tá eu bom. imagino que seja alguma coisa que dá pra você lamber. Dá pra lamber. Dá E é pra arredondada, superfície metálica. Superfície metálica. Ah, você tá falando Tô falando. Aquilo é um mastro, né? Pode ser. Ou um balaustre. O que é outra palavra aqui. Mano, o Nem- balaustre eu imagino automaticamente uma arma de bolas. Tipo, Um uma arma de balaustre. arremessar bolas. Uma arma de arremessar bolas. É um balaustre. É um balaustre. E um mastro. É um cara. O mastro sabe o que é? Que? Sabe o que é o mastro? Que é o Sem mastro? pensar muito. O É. que é o mastro? Ué. Eu não lembro mais se era uma pergunta. Mas. Eu acho que você tava me perguntando. Não, na verdade não. Eu ia falar, só que eu falei como se fosse uma pergunta. Tá. Sem pensar muito, o que é o mastro? Mastro é o nome dos chifres dos mastodontes. Entendi. E aí é um mastro. Isso é um mastro. Entendi, tá. Mastro. Mastro, é. É. Vai perdendo um pouco o sentido, né? Vai Mastro, perdendo, vai mastro. perdendo. Tá. Mastro. Agora eu já acho que é um molho, Parece um molho né? mesmo. Molho mastro. Molho mastro. Isso. Que é o quê? Cebolinha e salsa. Cebolinha, salsa e uva verde. E uva verde. Olha como é possível ir de coronavírus Ah, molho mastro. ao molho mastro em uma só tacada. Exatamente. Você vê só, a gente matando aí 2 coelhos com uma caixa d'água só. Isso. Falando de assuntos sobre... Falando de outras coisas. Mas sabe o que eu ia falar? Que? Uma coisa que eu falei com os meus amigos. Hum. Eu tenho toque de higiene. Quais? Então, por exemplo, se eu pego o metrô, se eu pego o ônibus, se acontece qualquer uma dessas coisas e eu volto pra casa ou eu tenho álcool gel, eu nunca tenho álcool gel, porque eu não sou capaz de ser tão cuzão. Agora sim. Agora que tem o coronavírus, sim. Mas eu não sou capaz de ter álcool gel dentro da minha mochila, por Eu exemplo. tenho. E eu ia falar bolsa. Eu não sei porquê, mas eu falei mochila. Não deixa de ser uma boa. Você tem álcool gel. Agora. Agora. Isso. Se você tivesse antes, isso te tornaria um grandíssimo de um cuzão. Mas, mano, todo mundo tem. Todo mundo tem, Você eu só tô sendo você muito tá chamando... preconceituoso. É, você tá chamando 85% das pessoas que pegam o metrô Não de tem cuzão. problema, não tem problema. Mas o que eu ia falar era o seguinte. Eu tenho toque com higiene. Uhum. E eu tenho que lavar as minhas mãos de 40 em 40 minutos. Ou seja, faça isso também. Exatamente. É importante fazer Faça isso também, o Não tempo só inteiro. em época de corona, sempre. Sempre, óbvio. Né? Sempre. Porque tem gente lambendo mastro por aí, gente. Tem gente lambendo mastro. E eu falei esse negócio do lambendo mastro, eu sei que parece uma brincadeira, mas é porque é verdade, é um caso real que aconteceu. Um cara diagnosticado, eu não lembro em qual país que ele tava, na Rússia talvez, ele tava lambendo mastro, mano. Ele tirou a máscara e passou a língua no mastro do metrô. E foi ele que Ele tava passou a infectado. doença do mastrovírus pra outras pessoas? Não, ele tava infectando outras pessoas aleatórias, assim. Tipo, quem encostava ali, Eu achei que automaticamente... ele, assim como o cara que comeu o morcego, criou um vírus novo. Por causa que ele lambeu o mastro. Olha, eu não acharia difícil que isso acontecesse. E se tivesse um vírus do mastro, seria o mastrovírus. Seria um mastrovírus. Olha aí. Aliás, você sabe se a palavra que categorizaram o coronavírus e deixaram como coronavírus acabou com a marca de cerveja ou não? Sim. Acabou sim. com a marca, Não, né? não acabou, mas as pessoas associavam coronavírus, principalmente nos Estados Unidos, como uma marca, como um vírus que era contraído por causa da cerveja. Por causa da cerveja. Isso. Ou seja, acabou a marca. Não acabou porque as pessoas que faziam isso são as mesmas pessoas, são os mesmos caras Que não tomam lim- cerveja. Não, são os mesmos caras que não limpam a bunda com medo de virar gay. Tá. É esse tipo de ignorância. Esse tipo É. de ignorância, é verdade. Entendeu? Então, você não pode levar muito em consideração, porque esses caras verdade. muito provavelmente nem devem gostar de cerveja. Provavelmente nem devem gostar de cerveja, provavelmente nem saem de casa. Ou seja, eles estão certos agora, na verdade, né? Você acha que vão criar um feriado no Brasil por causa do coronavírus? Não, acho que não. Eu acho que vai só continuar o que já estão fazendo, que é basicamente quarentena pra todo mundo. Minhas sobrinhas não estão tendo aula, elas estão afastadas. Olha, isso é muito importante, porque criança é um negócio ruim, né? O quê? Não, calma, eu não queria dizer isso, gente, calma.
Não era isso que eu queria falar. Eu lembro, sabe, do que? Daquele Vine do cara... ele tá, tipo, dando uma aula. Aí ele fala assim... a única coisa que é pior do que uma... Do que um estuprador, né? Do que um estuprador. Aí ele levanta o negocinho assim, tá escrito child, criança, né? Aí o aluno fala assim, crianças. Nossa! E na verdade é estupradores de crianças. Ou seja, pedófilos, né? Ou não tem a mesma... Eu acho que a gente tá entrando num assunto muito negativo Muito aqui, negativo. O importante é dizer o seguinte. Como a gente se previne do coronavírus? Agora de verdade. De verdade? De verdade. Cara, basicamente evitando contato público, evitando contato social com as pessoas. Uhum. Então, não ficar cumprimentando, pegando na mão, abraçando, respeitar espaço, né? Não compartilhar objetos pessoais. Então, não posso tomar no mesmo copo que o seu, na mesma garrafa que a sua e tudo mais. Higienizar as mãos, o corpo, se proteger em caso de tosse. Então, você tá tossindo, tá espirrando, tá com algum sintoma, fica em casa. Então, basicamente, o que você tem que fazer pra se prevenir contra o coronavírus é você evitar contato próximo das pessoas e se higienizar sempre. Chegou em casa, da rua, toma um banho. Enfim, esse tipo de coisa. Entendeu? Lavar a mão por 20 segundos, pelo menos. Uhum. Então não compartilhar a lista de transmissão no WhatsApp, acho importante não também. Não compartilhar isso, não fazer isso aí. Então, tem uma série de fatores que você pode fazer pra evitar que isso aconteça. Uhum. E é isso. Tá bom. Então, acho que esse é o importante da gente falar sobre o coronavírus. Tudo o que a gente falou aqui é muito importante das pessoas saberem. Exato. E ao mesmo tempo não. Uhum. Mas eu espero que todo mundo tenha se divertido com isso e possa rir um pouquinho dessa situação absurda que nós esperamos que passe logo. Isso. E se você, por algum motivo que tá ouvindo nosso podcast, pegou o coronavírus, que você se recupere bem, você de fato esteja curado desse vírus e que você não tenha espalhado pra muita gente. E se você não pegou, esteja seguro, não pegue. É basicamente isso, tá? E é importante que todo mundo seja seguro, saudável e pensando positivo. Isso. Sempre. E se você estiver tomando algum remédio que é feito de maisena, não vai mais no médico. Exato. Evite vacinas que você não entende por que você tá tomando. Exatamente. Se você entende e acha que pode ser útil, toma. Agora, se você acha que não tem sentido nenhum, não toma porque o pessoal tá tomando. Se alguém tá te falando que se você for pro interior você vai pegar a vacina advinda de um gambá, rapaz, nem tem gambá no Brasil. Exato. Acho que o mais importante é todo mundo fique saudável, se cuida, siga as redes sociais, siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe, continue ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, no iTunes, no Anchor, em tudo que é canal aí a gente tá. E segue a gente lá no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook a gente não tá, mas tem o nosso pessoal. Isso. Então é isso. A gente se vê Sabe no uma coisa episódio. boa de espalhar que não é pandemia? O quê? O nosso podcast. Exato, compartilha. Isso pode compartilhar. Isso pode compartilhar, isso é bom. O copo com amigo não pode. Agora, não. O nosso podcast você pode. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.